Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Esse é o canal Cido Assis, eu sou o professor Cido e hoje é sábado, dia 16 de novembro. E como todo sábado, o que a gente tem assim comprometido aqui no canal é de nós realizarmos então assim o café filosófico, né, no sábado. Quero dar as boas-vindas a todos, todos vocês e já pedindo, se é a primeira vez que você está vindo aqui no canal, se inscreva também, vai dando aquele joinha que é muito importante. Pois bem, eu quero primeiramente, antes de começar aqui, né, hoje, recordar um pouquinho da nossa última gravação do Café Filosófico, né, que já tem uns dias que a gente já fez essa gravação. Eu acabei no sábado passado não fazendo o café, né? E então eu diria que tem mais ou menos aí uns 15 dias, né, que é de intervalo sem fazer o Café Filosófico. Então a gente precisa retomar e dar continuidade ao assunto que a gente começou, né? Porque senão, de repente, a coisa fica pela metade. E aí eu sei que às vezes algumas pessoas depois acabam esquecendo, mas a gente não pode esquecer, né? A gente que é daqui do canal, que desenvolve esse trabalho. Nesse vídeo passado, gravei o Café Filosófico, do último sábado que eu gravei um Café Filosófico, eu venho assim tratando de uma temática, a meu ver, assim, muito pertinente para o nosso mundo atual, né? Da forma como nós estamos vivenciando nesse mundo, no Brasil e no mundo. Trata-se da sociedade de controle. Então nós estamos, primeiramente, tentando entender algumas coisas que antecedem essa sociedade de controle. E com isso, então, eu estou trazendo aqui alguns autores importantíssimos. E aí eu já vou novamente dizendo para vocês que a intenção nossa aqui não é fazer um aprofundamento sobre esses assuntos. Apenas a gente está trazendo aqui para um debate, para uma reflexão. O importante aqui também não é apenas você fazer um aprofundamento filosófico de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais sistemática. O importante aqui é a gente pegar esse pensamento, o que esses autores estão trabalhando, ou que trabalharam, esse tipo de pensamento relacionado à questão da sociedade de controle, e com isso fazer com que nós possamos então conseguir fazer uma reflexão no sentido de compreender o tipo de sociedade que nós estamos vivenciando no nosso mundo atual. Tá certo? Então, no Café Filosófico passado, eu trabalhei o Michel Foucault, tá? Com essa obra do Michel Foucault, que eu já tenho até mostrado aqui para vocês, que é o Vigiar e Punir, que eu tenho em forma de apostila, né? O Vigiar e Punir. Olha aí o Vigiar e Punir do Michel Foucault. Vou até mostrar aí direitinho para vocês o nome do Michel Foucault, porque às vezes a gente fala como é um francês, né? Aí muita gente não sabe do que se trata. Olha aí o nome. É importante a gente compreender então, tá? A forma como se escreve e a forma como se pronuncia. Michel Foucault. Tá certo? Vigiar e punir, né? O básico assim que a gente trouxe, inclusive no vídeo passado, em relação a Michel Foucault, tem a ver com o chamado poder disciplinar, tá?
a questão da disciplina que é trabalhada, né, em Michel Foucault. Tá certo? Então a gente iniciou tratando sobre a questão do suplício, tá? Que foi um acontecimento, algo assim que fez parte, inclusive, até de legislações do passado. Isso a gente tem que compreender tudo que antecede ao século XVIII, século XVII, tudo que antecede, que vem de muito tempo, a forma como as sociedades, principalmente assim a europeia, né? Isso, se a gente pegar desde o período da Idade Média, depois passa pelo Renascimento, o início da modernidade, assim por diante, a questão do suplício foi o que fez parte, né? Fez parte da condenação, ou seja, o sujeito que era condenado, ele recebia uma pena máxima, né? E essa pena, que em grande parte era a pena de morte que a pessoa recebia, mas a parte do suplício, o que ela tem assim no seu bojo, de assim a importância e tudo mais, desse período, tem a ver com assim, o castigo, aquele castigo exemplar. Esse castigo exemplar que precisava, então, ser mostrado para toda a sociedade. Mostrado para todas as pessoas, para que as pessoas pudessem assistir. Aquele castigo que estava sendo, que o condenado estava recebendo ali, ele tinha que ser de uma forma bem terrível, bem o pior possível que se possa imaginar, né? Por isso que a gente vai ver casos aqui de suplício aqui, até quando você lê, dá assim, a gente fica muito comovido, muito sentido com a forma como era, né, como o condenado ele era tratado, né? Aí o caso do Damien, né, que bem no início, já vão ver bem no início, essa história do Damien que o Foucault ele relata assim como é que foi a condenação que ele sofreu, foi de uma forma muito horrível, da forma mais triste que se possa imaginar, né? E a ideia era essa mesma, né? De fazer com que esse tipo de condenação, esse tipo de castigo pudesse ser, então, mostrado para todo mundo. E tinham, assim, uma visão de fazer com que todo mundo olhasse aquilo dali, visse aquilo dali e não cometesse o mesmo crime que aquela pessoa, de repente, cometeu, tá? E aí nós tivemos, assim, vários tipos de condenações que aconteceram no decorrer do tempo, principalmente o que eu estou falando aqui antes do século XVII, XVIII, né? Você tinha a guilhotina, que era bastante conhecida, o enforcamento, né, também, a pessoa que era queimada viva, a pessoa era a fogueira, né, que a pessoa era queimada ali e todo mundo estava ali assistindo, vendo aquela cena do condenado. Então, com o tempo, vai passando assim essa ideia de que o criminoso, pelo fato dele ter cometido crimes, às vezes crimes graves, então ele merecia passar por todo esse tipo de sofrimento, dos piores sofrimentos que se possa imaginar. Então, isso é interessante porque a gente compreender essa coisa do poder disciplinar, o quanto que essa forma disciplinar, ela é passada para a sociedade. A sociedade, então, ela, de uma certa forma, ela ia captando tudo aquilo dali, tá? E aí você tem uma diversidade de situações, porque também você teria uma forma de você manter também a sociedade, de uma certa forma assim, a sociedade
mais respeitosa, entre aspas, né? Uma sociedade que não fizesse qualquer tipo de manifestação, por exemplo, contra o poder, ou contra até uma classe mais rica, mais poderosa. Então era tudo isso. Aí que as pessoas, de uma certa forma, que se elas tivessem qualquer crítica, qualquer tipo de insatisfação com o poder. E aí, quando eu estou falando em poder, a gente tem que entender assim que esse poder é um poder estilo Michel Foucault, né? Que não é só o poder constituído. Você tem um poder, por exemplo, de uma família poderosa. É também poder, fazendeiros, é uma forma de poder também, grandes empresários, e assim vai. E a gente sabe que esse exercício de poder foi assim, se constituindo no decorrer da história de diversas maneiras, né? Então era uma forma de você manter todos, né, todas as pessoas, a sociedade como um todo, manter assim, vou aqui usar um termo até do próprio positivismo, manter em forma, né? Manter todo mundo em forma, todo mundo educado, todo mundo disciplinado. Então, vocês estão percebendo assim, onde é que está esse poder disciplinar? E aí, com o passar do tempo, já aí no século XIX, o século XIX que está mais, que o Michel Foucault ele situa mais no período do século XIX. Meados de 1740, 1750, 1760, aí vai depender de cada país ali da Europa. Começaram então a questionar sobre se deveria continuar de uma forma legal, tá, o suplício. Ou seja, começou-se então a haver mudanças então, da disciplina. Mudanças no sentido assim, de que o suplício então ele fosse banido, ele quer dizer, já não fizesse mais parte das condenações. Isso não significa que sacrifícios ou qualquer outro tipo de sacrifício não deveria continuar, sim. Quer dizer, ainda iria continuar. Mas não o suplício dessa forma de mostrar para todo mundo e dessa forma absurda. Tá? Havia casos assim que a gente assim, já viu, já leu também sobre isso, de tacho de óleo fervendo, água fervendo, onde a pessoa era jogada ali dentro. Tá? Você vê que com um animal, por exemplo, como que o animal fica, né? Numa situação dessa. E aí a pessoa era jogada ali dentro. Então você tinha. É o que faz parte da tortura, né? Aquelas torturas mais absurdas que se possa imaginar. Então já começou a haver uma discussão, uma mudança em termos de lei, essa coisa toda, para que esse tipo de situação pudesse mudar. E a partir de 1789 também, com a Revolução Francesa, você tem também muitas mudanças que começam a aparecer depois dali. Apesar de que a própria Revolução Francesa foi bem complicada, né? Ela não foi essa coisa tão, como se diz assim, tão macia, tão simples, igual muita gente imagina. A Revolução Francesa foi bem complicado, né? Muita gente que foi ali levado para a guilhotina, para a forca, e assim por diante. Que eram os que não fazia parte, por exemplo, da Revolução, né? Dos burgueses, né? Dos jacobinos, e assim por diante. Bom, aqui nós temos uma diversidade de situações, de histórias, que eu não vou alongar muito, porque eu pretendo trazer outros debates, como eu já falei para vocês, mas é bom a gente entender o seguinte, que essas mudanças também, elas não vão acontecendo assim de uma forma muito rápida. Elas acabam assim mudando a forma do tipo de condenação. Ou seja, para Michel Foucault, ele não considera que esse poder disciplinar, essa coisa da disciplina, ela acabe. Ela, de uma certa forma, ela deixe de existir. Para ele, a questão da disciplina, desse poder disciplinar, essa coisa toda, faz parte, por exemplo, do sistema que nós temos no nosso mundo. Um sistema capitalista, né, que nós vivenciamos, só que ele vai também falar que outros sistemas também, que não seja capitalista, você vai ter essa mesma forma de disciplina, de condenação, essa coisa toda. Isso porque o poder,
Aí você tem toda uma visão, todo um nível de compreensão sobre o poder, né, que a gente teria que fazer toda uma análise aqui em relação ao poder, para poder compreender isso aqui, para que esse poder seja mantido, para que haja manutenção desse poder. Então, essa questão disciplinar, ela, de uma certa forma, ela tem necessidade de existência. Ela apenas muda de forma, mas não acaba, não termina. Ou seja, dentro de uma visão de Foucault, o poder disciplinar, ele nunca acabou. Existe até hoje, continua, está aí na sociedade. Tá certo? Aí você vai mudando de forma. Por isso que em muitas ditaduras, como foi ditaduras, estados totalitários, aquela coisa toda, como foi assim a ditadura militar aqui no Brasil, a partir de 64, a partir de 68, dos anos de 68, 70, 71, essa coisa toda, com a instituição do AI-5, do Ato Institucional número 5, nós tivemos aí a instituição, vamos dizer assim, da tortura aqui no nosso Brasil. Olha que nós já estamos já bem passado, já, como eu falei para vocês, de 1850, 60, 70, já bem muito posterior, muito tempo depois, aonde essa questão da tortura foi terrível, principalmente aqui no Brasil, aonde muitas pessoas sofreram, e muito, tipos de torturas absurdas, que está dentro desse campo do suplício. A diferença só que, em muitos casos, não era muito mostrado para a sociedade, como foi lá antes do século XVII, XVIII. Não era assim levado a público para poder... Né? Essa que era a diferença. Apesar que no Brasil nós já tivemos, tá? Há muitos anos atrás, aqui agora eu não estou me recordando em termos de data, né? Mas você está aí na história do Brasil, tem um caso do Tiradentes, por exemplo, que foi enforcado, aquela coisa toda. Isso foi assim mostrado para todo mundo. Então fazia parte desse suplício, tá certo? Que foi ali trabalhado por Michel Foucault. Mas voltando então, 1964 para cá, né, ou seja, no período do golpe militar, tivemos então o ato institucional número 5, onde muita gente foi torturada, tá? E morta. É bom que a gente diga isso, né? Foram, assim, pessoas torturadas e mortas. Em grande parte, assim, esse tipo de situação era feita de forma escondida. Tanto é que muita gente não sabe de muita coisa que aconteceu. Até pessoas que viveram o período do período da ditadura militar aqui no Brasil não sabem desses acontecimentos. Não tomaram conhecimento, porque a coisa era... O que se via em público era quando a polícia chegava, pegava, prendia, né, a pessoa, aí isso daí era percebido, né? Mas o que era feito depois, escondido, ninguém sabia. De repente a pessoa sumia, desaparecia do mapa. E ninguém sabia por que a pessoa desapareceu, né? Então, gente, todo esse contexto aqui, para a gente poder compreender, faz parte, então, de tudo isso que o Michel Foucault ele trabalhou em cima de uma visão, de uma filosofia, o que ele vai chamar de formação dos corpos dóceis. A formação dos corpos dóceis. A disciplina, no fundo, tem como objetivo a formação desses corpos dóceis. A postura corporal das pessoas nas sociedades tem um significado, tem um sentido importante, principalmente para o poder disciplinar. Então, a maneira como eu me porto, né, como eu me comporto na sociedade, ela diz muita coisa. E aí, tá? Num outro vídeo, num outro momento, eu vou entrar mais a fundo um pouco. Hoje ainda vou continuar aqui com o Foucault sobre a sociedade de controle. Então, tudo isso assim que a gente tem trabalhado até aqui por Michel Foucault tem assim a intenção, então, de mostrar o quanto que há uma ligação entre essa questão da disciplina, do poder disciplinar, essa coisa toda, para a sociedade de controle. Porque o controle
que vai acontecer, é importante que a gente entenda que controle que é esse, né? Porque às vezes o termo controle tem diversos entendimentos, mas o controle que a gente está trabalhando aqui tem a ver, tá, com o controle das pessoas, do nosso dia a dia. O que muita coisa que nós desenvolvemos na nossa sociedade, muitas coisas que têm a ver com as nossas ações do nosso dia a dia, as nossas decisões, está relacionado, por exemplo, com essa sociedade de controle. No sentido de dizer assim que somos controlados em basicamente quase tudo que nós fazemos na nossa sociedade. Essa sociedade de poder, essa sociedade disciplinar, tudo aí, dito por Michel Foucault, está presente nessa sociedade de controle. Ou seja, é como se tudo isso vai desembocar, por exemplo, na sociedade de controle. E vai contribuir para que a sociedade de controle funcione de forma mais efetiva, melhor. Tá certo? Nós vamos entrar um pouquinho melhor, um pouco mais à frente, tá, sobre isso. Então, para entender bem que esse controle é um controle mesmo das pessoas. Do que você deve fazer, ou seja, não é do que você deve fazer, do que você pode fazer e do que você não pode fazer. De suas ações, que tipo de ações que você pode desenvolver na sociedade, que tipo de ações que você não pode desenvolver na sociedade. E assim, para poder encerrar aqui hoje, encerrando ainda Michel Foucault, é bom a gente lembrar uma questão muito interessante que é colocada por Michel Foucault, que é sobre a vida. O que eu quero dizer? Quem pode viver e quem deve, ou seja, quem deve morrer. É isso mesmo. Quem é que pode viver e quem é que deve morrer. Nisso que a gente está tratando aqui é uma coisa muito interessante para você entender. A sociedade disciplinar, tá? E também a sociedade de controle, está ligado nesse tipo de situação. De estabelecer uma norma, uma regra, que essa regra nem sempre ela está muito visível, não está nos códigos, mas ela está aí, nessa moral que está aí colocada na sociedade, que vai estabelecer, então, quem deve, né, ou quem pode, estou utilizando aqui esse termo de pode, que é meio que um tipo de poder mesmo. Quem pode viver e quem deve morrer. Então, em tudo isso, para a gente poder encerrar aqui, nós chegamos a esse tipo de situação. Por isso que aqui daria para a gente imaginar uma série de coisas que acontecem na nossa sociedade. Você poderia estar pensando, por que existe, por exemplo, a miséria? Por que tanta gente passa fome? E quando a gente entra num trabalho como esse, é tirado de campo essa coisa do porquê Deus quis, porque Deus quer. O sujeito é pobre, miserável, porque Deus quer. Não, esse tipo de coisa cai por terra. Não é dessa maneira que é trabalhado aqui. Se você pensar assim, está errado. Não é nesse ponto de vista que nós estamos colocando aqui. Nesse ponto de vista, nós temos a miserabilidade, nós temos uma pobreza exagerada na nossa sociedade, formação de favelas, pessoas sofrendo, por exemplo, igual a questão dos doentes. E ainda vou falar sobre os hospitais ainda, né? Num outro momento. Os hospitais também, postos de saúde, tratamento de saúde, essa coisa toda, onde o poder disciplinar está também presente ali. Está também presente. E a sociedade de controle também está presente também nesse meio. Em boa parte das nossas instituições, na religião, na igreja, está muito presente essas coisas todas. E aí isso tudo, juntos e misturados, vai então estabelecendo tudo isso que eu estou dizendo que nesse encerramento aqui. Quem pode viver, quem deve morrer. E aí a gente vai compreendendo o porquê que a sociedade, então, ela vai deixando um certo descaso com pessoas mais pobres, mais sofridas, mais marginalizadas da nossa sociedade, porque essas pessoas elas devem morrer.
essas pessoas, elas não estão dentro do rol das vidas de quem pode viver na nossa sociedade. Então, não tem problema. Se elas estão sofrendo a ponto de que esse sofrimento, tudo que essas pessoas estão passando, vai lhes causar a morte, vai lhes causar doenças terríveis. E aí você vai ter problema de atendimento médico, você vai ter problema, você tem que pagar um rio de dinheiro, você tem que toda essa situação que a gente imagina. É porque o que acontece? Poder está de olho nessa coisa toda. Ele, num certo sentido, a estrutura social que está montada é para fazer com que essas pessoas não devam viver, elas devam morrer, porque elas não são importantes nessa sociedade. É esse tipo de sociedade que a gente está passando aqui. Ela não tem tanta importância. Elas só tem importância no momento que a sociedade precisa delas. E aí, meus amigos, a sociedade precisa dessas pessoas no seu trabalho. Em tudo aquilo que a pessoa vai fazer, vai, em termos de trabalho, de sofrimento, essa coisa toda, para poder desenvolver essa sociedade, para poder manter esse poder, para poder fazer com que quem é mais rico continue rico, viva muito bem. Mas depois que você cumpriu o seu papel, é como se fosse uma obrigação, você cumpriu, você fez um monte de coisa para a sociedade, para poder manter essa gente toda, aí você já é descartado. Você já não serve, você pode morrer. Essa é a grande realidade, tá? Nua e crua, tá? Com isso eu encerro aqui. Eu acho que é importantíssimo tudo isso que é trabalhado por esses autores, Michel Foucault, porque para a gente poder entender aqui, eu estou trabalhando Michel Foucault, o Zygmunt Bauman, que já já nós vamos trazer o Bauman aqui, e também o Gilles Deleuze, outro filósofo grandioso, tá? Um abraço e até a próxima.